YouTube. Aproveitando que eu acabei de botar meu celular no modo avião, eu vou pedir para vocês também lembrarem de desligarem o celular ou botar no modo avião, tá? Para a gente poder começar os nossos avisos e depois a nossa palestra. O primeiro aviso que a gente tem para fazer para vocês é lembrar que o acolhimento fraterno, né, que ficou esse tempo todo em que a casa estava fechada com o acolhimento fraterno online, ele ainda continua, tá? Então, a casa ainda continua com o acolhimento fraterno online e o presencial, tá? O presencial, ele funciona da seguinte forma: vocês entram em contato com o telefone que está disponível no nosso site, que é o rita.org.br, e entra em contato com a pessoa, e aí você escolhe os horários específicos em que a casa está oferecendo o acolhimento fraterno e a agenda. Então, o acolhimento fraterno presencial, ele acontece de forma, agora com agendamento, tá? Então, quem tem interesse, entra em contato, entra no site para pegar o WhatsApp e fazer o agendamento, tá? O segundo aviso que a gente tem para vocês é o convite, né, para visitarem a nossa livraria, que ela está funcionando, né? Ela funciona durante os horários da reunião, mas também está aberta de segunda a sexta, de 9 às 17 horas. Então, quem estiver passando por aqui, lembrar, eu tenho um presente para dar para alguém, vou lá no Rita comprar um livrinho, né? E, inclusive, tem ainda aqui o livro sobre a história da nossa casa, né? Que conta a história da tia Vera, de como ela fundou essa casa, que eu digo por mim, que é o alicerce da minha vida, né? Realmente é uma casa sobre a rocha. A gente continua com a campanha dos cobertores, tá? O valor do cobertor é R$30, depósito na nossa conta. A identificação pro cobertor, né, é de 22 centavos. Então, quem for fazer a doação pela depósito em conta ou Pix, um cobertor é R$30. Mas cada um dá o valor que pode, né? Quem puder mais, ótimo. Quem não puder dar um cobertor inteiro, a gente dá um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas é necessária a identificação dos 22 centavos para a gente identificar que aquele valor é para o cobertor, tá? E, por fim, a casa tem a matula, né? A gente mensalmente oferece uma cesta básica para 400 famílias, né? A gente distribui em torno de 400 cestas básicas por mês. E a gente está pedindo para aquelas pessoas que puderem, quando forem no mercado, lembrarem, comprarem um item não perecível. Aqui tem alguns exemplos, né? Todo mês nós distribuímos arroz, feijão, açúcar, farinha de mesa, óleo, molho de tomate, macarrão. Esses são alguns exemplos dos itens que a gente inclui na nossa matula. Então, quem puder estar colaborando também com a nossa casa dessa forma, né? A gente importante a gente falar, porque às vezes vocês vêm aqui na casa ou ligam no YouTube e a gente está sempre pedindo, né? Campanha do cobertor, campanha disso, lembrar de doação para o nosso bazar, né? Lembrando, quem está com aquela roupinha que não usa já há muito tempo, traz para a gente, porque nós somos uma casa sem apoio do governo, né? Nós não temos nenhuma ajuda financeira. Quem mantém essa casa somos nós, que aqui trabalhamos, que aqui frequentamos, e cada um colabora da forma que pode. A gente sabe que está bem complicado, né? Principalmente depois da pandemia, muita gente perdeu o trabalho, muita gente está com dificuldade financeira também. Então, se não pode ajudar financeiramente, colabora trabalhando. Vem ser voluntário, vem trabalhar com a gente, né? Faz uma oração, pede para que a casa consiga tudo aquilo que ela precisa para se manter em pé. Quem ainda, né, quem graças a Deus pode estar ajudando, colaborando financeiramente com a casa, a gente realmente agradece, porque a gente precisa. Porque é cada um de nós que aqui frequenta, que aqui trabalha, que mantemos esse prédio em pé, funcionando, com ar-condicionado, com luz, ajudando, possibilitando ajudar essas 400 famílias, né? E a gente sabe que cada família na Rocinha não é só pai, mãe e um filho, às vezes são 3 filhos, tio, avô e famílias enormes morando dentro de uma casinha pequena. Então, fica o convite para vocês, para todos nós, porque para mim também, né, de ajudar como puder. Financeiramente,
com a mão de obra, que também é muito importante. Se não fosse por nós, trabalhadores voluntários, também não poderíamos estar aqui com as portas abertas, né? Então, fica o convite para vocês, de ajudar da forma que vocês puderem, tá bom? Cravou agora 10h30, então vamos começar com a nossa oração, pedindo a Deus, nosso Pai, Pai de amor e infinita bondade, sustenta-nos, Senhor, nessa manhã e que viemos aqui nessa casa, procurar conforto, procurar força, procurar tranquilidade, ensinamento e fé. Que possamos nessa manhã absorver tudo aquilo que precisamos para seguirmos firmes o nosso caminho no bem da paz e da luz. Pedimos então o auxílio dos espíritos que estão aqui ao nosso lado, nos envolvendo nessa manhã, para que ela possa ser a mais proveitosa possível. Graças a Deus. Bom, conosco hoje, Cecília Carvalho, que dispensa apresentações, né? Vamos envolvê-la nas nossas melhores vibrações. Bom dia. Eu vou ficar vigiando isso e não essa menina, mas eu não enxergo mesmo, então vai dar no mesmo. Então deixa que eu te ajudo. Eu dou um sinalzinho aqui. Bom dia a todos. Eu não posso no meio. Botarei no meio. Tá bom? Bom, desculpa, eu começo brincando, mas o assunto hoje é sério. Espero que a equipe espiritual esteja atenta, porque é uma pessoa que nem eu que vai falar de um assunto tão sério que eu acho. É sério porque é difícil, tá? É muito difícil para a gente. O estudo hoje é do capítulo de Amai os vossos inimigos, capítulo 12, e o item que a gente vai estudar, os itens são 7 e 8. Se alguém vos bater na tua face direita, dê a outra face, né? E a gente olha e começa a imaginar, nossa, será que eu dou uma outra face? O que quer dizer da outra face, né? Então, quando uma pessoa nos faz algum mal, a primeira reação da gente é violenta. A primeira reação da gente não é nada pacífica, ela não é pacífica. Os ataques que nos fazem é sempre ou de forma física ou de forma emocional. Mas quando pisam no nosso calo, no nosso pé, nos nossos afetos, a gente reage. E reage ainda, vou falar por mim, ainda de uma maneira não muito boa, porque a nossa reação tem flashes de segundo. A gente já sabe fazer alguma ação no bem, que nem os espíritos superiores, mas são também flash. Algumas ações, como Vanessa estava contando aí, que essa casa depende da ajuda de todos nós. Ela é uma máquina, ela é uma família, que um se apoia no outro, e ela depende de cada um de nós. Então, a gente tem momentos de agir muito, muito bom. A gente já sabe agir no bem, né? Mas a gente ainda não aprendeu a não reagir. Então, a gente reage muito rápido. Eu, pelo menos, vocês devem ser um pouco melhor do que eu. Então, a gente pensa assim, é muito difícil, é muito difícil. O Espiritismo nos ensina que se alguém nos oferecer, nos bater em uma face, oferece a outra. Oferece o bem, oferece o lado oposto. Mas assim, de imediato, não dá ainda, né? De imediato, assim, não dá, né? Então, aí começamos a pensar que é o seguinte, a gente tem que aprender a nessas reações, a gente parar e a gente fazer um silêncio. E esse silêncio ainda é muito difícil, né? Porque às vezes aquilo dói profundo. Esse estudo serve muito para mim, muito, porque eu acho ainda muito difícil aceitar a injúria. Eu aprendi na minha infância, eu passei a minha infância, todas as férias. A minha avó, ela tinha uma granja no Triângulo Mineiro,
Então, ela era mineira, daquelas mineiras mesmo. E minha mãe, embora foi criada, veio para o Rio quando casou, mas também mineira, né? E eles falavam o tempo todo, olha, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. E aquilo vai se interiorizando dentro da gente, que a gente pensa, será que isso é verdade mesmo, né? E, de repente, a gente escuta num dos livros de Simonetti, é um caso muito engraçado, da maneira como ele conta, inclusive. Estávamos vou contar agora da minha maneira, porque eu não me lembro o capítulo todo, tá? Mas a básica era assim, estava eu dirigindo e, de repente, o carro de trás me bateu. E quando a gente sabe, todo mundo que dirige sabe, quem bate por trás é o que está errado, certo? Isso é na teoria, né? E a gente pode esperar sossegado para resolver isso. Só que o de trás, os dois soltaram do carro e o de trás falou assim, o culpado é você, porque você virou para a direita e freou de repente, sem dar sinal. O motorista do carro afetado falou assim, eu acho que eu vou te recomendar um oftalmologista. E aí o outro falou assim, começou a brigar. E ele pegou, deu-lhe um soco. Rapidão. Isso tudo é muito rápido. Tudo acontece muito rápido. As nossas reações estão lá. E aí a turma do disse-me-disse, que por algum motivo estava lá, para com isso, para com aquilo, separou a briga. E aí o ouvinte que estava ouvindo essa história perguntou assim, mas aí, o que aconteceu? Aconteceu que ele moveu uma ação contra injúria, contra mim. Aí ele falou assim, agora, não era mais fácil um acordo? Não. Agora ele vai se dar mal, ele vai perder, porque eu contratei um excelente advogado, a coisa continua, e é o que a gente faz na vida. Eu contratei um excelente advogado e dei algumas possibilidades financeiras para algumas testemunhas. Mas para que isso? Faz um acordo. Não. Eu dou um boi para não entrar numa briga, isso Simonetti contando. E dou uma boiada para não sair dela. Ele vai ver com quem se meteu. E aí quem estava ouvindo falou assim, não é possível, não há boi, muito menos uma boiada que custe a paz de alguém. Por quê? O que a gente vai entender que custe com a paz de alguém? Então, dar outra face é um símbolo da maturidade que a gente tem, né? De uma força que a gente ainda está construindo, tá? Para poder mostrar que já fazemos diferente, né? Tudo o que quiseres que os homens vos façam, faça você primeiro. Se fosse uma situação contrária, né? Eu queria agir, que o outro agisse de uma maneira diferente. A gente imagina assim, por que eu ainda reajo dessa forma violenta? É uma reação muito rápida, mas que às vezes a gente vai se arrepender por muitos e muito tempo. E hoje em dia a gente está vendo isso, porque nada se resolve conversando. Tudo está sendo resolvido na briga, né? E eu me lembro que isso fazia parte da minha evolução, do meu procedimento, né? Uma vez, quando meu neto tinha lá pelos 9, 11 anos, não sei que idade, e ele me ligou do colégio, falou assim, vó, eu fiz um negócio muito ruim. Aí eu falei, foi? Eu achei estranho ele me ligar, mas no meio da aula, mas eu tentei consertar, vó. Estava eu no recreio, jogando futebol, e ele era um menino que ele não gostava de futebol, e é raro o menino nessa idade não gostar de futebol, né? Ele só gostava de vôlei, mas ele entrou no time, porque faltava gente, etc. Entrou no time. Ele, óbvio, não sabia jogar, deu uma jogada errada e foi chamado de pereba. E aí ele falou assim, é tua mãe, para o menino. Mas isso não foi visto nem ouvido por mais ninguém. Mas ele respondeu, é a tua mãe. E o menino pegou e cuspiu nele. Aí todo mundo viu. E o menino foi suspenso. Mas, vó, eu fui na secretaria e disse que fui eu que comecei a briga.
e pedi para não suspenderem ele, porque fui eu que comecei a briga. Eu tinha aquela história confusa, etc. Fui eu para o colégio. E conversei na secretaria se eles podiam ver se o meu neto ia ficar como pele do colégio, né? Porque foi bobo, levou uma cuspida, e aí vai lá e ainda pede pelo outro para não suspender, diz que a culpa era dele. De fato era, foi ele que falou, é a tua mãe. O outro xingou, mas ele respondeu. Ele reagiu muito rápido, porque com certeza a gente ensina isso para ele. Aí eu falei sim, agradeci, etc., pedi para o colégio imaginar isso, e saí do colégio. Peguei meu carrinho. Eu andei 2 quarteirões, levei uma fechada. Imagina o que eu fiz? Xinguei. Outro, igual ele falou. Xinguei a mãe do outro. Eu falei, Jesus, o que é isso? Eu acabei de elogiar, que bom que meu neto aprendeu alguma coisa sendo evangelizado, com alguns exemplos. Que exemplo? Saí, menos de 2 quarteirões, eu fiz pior, né? Então, essa reação, esse reagir rápido, que não é correto para a gente e que às vezes pode trazer consequências, né? No caso dos 2 agressores, tinham 3 verdades, pelo menos. Uma era que, de fato, o que foi acolhido pelo outro carro de trás realmente não usou a seta e freou rápido. E o outro não deu tempo, não percebeu. A outra é que o outro não percebeu mesmo que ele botou a seta e não freou tão rápido, mas ele estava distraído, discutindo com alguém no carro ou qualquer outra posição, e fez também, era a verdade do outro, né? Mas tem a verdade do plano espiritual, tem a verdade de Deus. Por que botou aquela situação? Por que colocou aquela situação? Para que errarem ou um ou outro? Não. É para ver se eles já sabem tomar uma atitude diferente. Por que meu neto ligou para mim e não para mãe? Porque ele imaginava que eu, frequentadora dessa casa, não sei quantos milhões de anos, ia entender a reação dele e não ia nunca ter uma reação contrária que ele tinha e eu tive. Então, vamos imaginar como é difícil essa posição de dar a outra face, né? Então, para transformarmos moralmente, é necessário e significa incorporar novos hábitos. Como que a gente vai incorporar novos hábitos, novas ideias, colocar novos pensamentos, novas ações dentro da gente, novas atitudes? Como que a gente vai fazer isso? Bom, em primeiro lugar, a gente ore todo dia para que meu dia seja mais sereno, mais calmo, etc. Senhor, me protege e protege os outros de mim. Isso é uma boa, protege os outros de mim, né? Porque eu ainda ataco. Devia estar assim, cão feroz, se afaste, né? Devia de estar, né? Outro dia eu estava ouvindo numa live ou num curso que eu estava fazendo, e uma companheira falou assim, não é tão bom assim dizer, eu faço bem todos os dias, todos os isso, todos aquilo, eu sou uma pessoa ótima. E aí o estudo dizia, não, mas se você faz o bem todo dia, etc. Não, mas tem uma pessoa que diz exatamente, essa pessoa era eu, que diz exatamente o contrário. Eu vou por obrigação. Eu vou todo dia para a Rocinha. E vou dizer, foi um compromisso que eu assumi. E assumi há anos e anos atrás. É tão simples assim. Mas quando eu chego lá, eu me apaixono. Aquilo tem a minha história. Aquilo é a minha evolução. Eu vou por completa obrigação, gente. Eu estou falando isso porque a casa está precisando de voluntário. E não é fácil a gente assumir um compromisso. Mas quando eu chego lá,
A sensação de que, sem dúvida nenhuma, eu fui útil em cada dia de eu estar lá, mas fui útil no sentido que, para mim, o bem foi meu. Porque esse cão raivoso que eu sou, e muitas pessoas da casa podem dizer, pensam que eu sou boazinha, porque eu rio, porque eu brinco, mas um cão raivoso, quando afeta o meu calo, né? Ele está sendo domado. Eu estou sendo domado pelo trabalho no bem, por obrigação, por respeito, porque eu assumi a responsabilidade de estar lá. E a satisfação que me dá de estar cumprindo essa responsabilidade não tem preço, não tem preço. E aí continua o texto dizendo que a gente deve pensar antes de falar. Ok, vamos pensar antes de falar. Então, na realidade, o Tia Vera contava essa história para a gente desde sempre, desde que eu entrei na casa. Minha filha, quando você quiser, ela já me conhecia, né? Já sabia que eu respondia na lata, né? Então ela falava, quando você quiser agredir o outro, assim, você enche a boca d'água, fica calada, até conseguir se domar. Não ficava segundos a água na minha boca, porque a gente, quando entra na casa espírita e recebe uma orientação, a gente faz, né? E se eu recebi aquela orientação, porque eu estava precisando calar-me, né? Não conseguia ficar um segundo. Aí eu falei assim, eu vou desistir disso, porque eu não vou ficar calada mesmo, eu vou me treinando aos poucos, né? Mas eu ouvi há pouco tempo que essa era uma instrução da mãe de Chico para Chico. Quando a Maria de Socorro, né, que chamava a mãe do Chico, chegou para o Chico e falou, meu filho, você recebe essas injúrias e fica tão magoado. Não fique, enche a tua boca de água. Fica com aquela água imaginando como você vai poder modificar o outro, apaziguar o outro. E o Chico dizia, a água ficava na minha boca, e eu vendo toda aquela situação. E aí a mãe dele continuou, esta é a água da paz. Gente, a água da paz é o melhor remédio, né? É o melhor remédio que a gente tem. E aí a gente vai tentando imaginar por que a gente tem que ficar calado nessa hora. Porque eu não sei a verdade do outro. Eu não sei o que o outro que está me agredindo está passando. Mas eu sei que eu posso encher minha boca da água da paz e ficar calada por um tempo. Isso eu posso fazer. E não vão me chamar de otária, de boba, não. Não, eu posso fazer isso. Embora a gente, quando é pequena, a gente aprende uma porção dessas passagens e se defende e fala como se fosse a oitava maravilha do mundo, né? Ninguém vai me agredir, ninguém vai bater na minha face que minha mãe beijou, como se fosse um símbolo de orgulho, essa face que não serve para só se mostrar. Por enquanto, porque depois quando a gente desencarnar, eu já pedi que não vai ser essa carinha que eu vou ficar, não. Vou ficar quando eu tinha 30 anos. Não sei se eu tenho mérito, eu vou acabar no umbral que vai ser, mas vou acabar com a carinha de 30 anos, porque eu já peço isso há muito tempo, vamos ver. Então, não vamos nos resistir ao mal que nos fazem, entendeu? Vamos fazer o que Jesus nos ensinou, porque ele foi acusado sendo um completo, uma pessoa, uma luz que veio nos ajudar. E ele, quando ele estava naquele dia chato, ele levou a sua bufetada. Ele levou de um centurião, de um soldado que bateu, e ele perguntou assim para ele, por que você está me batendo? E aí o soldado falou assim, você responde assim a um imperador? Ele falou assim, sim, eu queria muito que ele tivesse o sentimento de dizer qual a vantagem que ele teve de mandar você me bater. Então, ele foi ofendido, mas ele não reagiu. Não reagiu da forma como eu ainda ajo. E quando ele estava lá crucificado, etc.,
em que ele pede ao Pai: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Como que não sabíamos o que fazíamos? O homem estava lá, tinha sido despido, tinha apanhado, tinha feito, tinha andado mais de 1000 passos, como dizem, na época só permitiam andar 1000 passos. Os nobres podiam usar todos os judeus para andar, não é 1000 passos, tá? É 1000 milhas ou 1000 alguma coisa. Só podia andar. Então eles falavam que se pedirem para você andar 1000 passos ou 1000 milhas, anda 2. Porque aí você demonstrava para o outro que o outro que estava fazendo, te abusando, te sendo fora da lei, estava sendo mal, não você. Você estava sendo bem. Você estava dando a outra face. Então Jesus, quando fala perdoe, que eles não sabem o que fazem, sabíamos sim, todos. E muito tempo depois sabíamos também. Mas o que ele queria dizer, que a gente não sabia, que a lei é de causa e efeito. O que a gente faz, a gente vai se quitar com a lei. Não importa se quem tinha razão. O que a gente faz de mal para alguém, a gente vai ter que se quitar com esse alguém, com a irmã desse alguém, com o filho desse alguém. Gente, é tanta gente para a gente se quitar, né? Mas, então, é isso que a gente tem que aprender. Por isso que a gente tem que encher a nossa boca da água da paz e não reagir. Porque qualquer mal que eu faça com a minha atitude ou com a minha palavra, sou eu. Sou eu que vou estar errado. Ah, mas e se eu magoei o outro? Se eu feri o outro? Se eu com raiva... Eu digo aqui que às vezes eu tenho vontade de fazer strike com aqueles motoqueiros todos da Rocinha. Gente, é só brincadeira, tá? Mas que às vezes dá vontade, dá, porque eles abusam do teu carrinho pequenininho, de tudo quanto é lado, né? Mas é só brincadeirinha. Mas o outro que me magoou, o outro que me feriu, o outro que está falando mal de mim, é ele que o plano espiritual vai acudir primeiro. Porque ainda não entrou no processo de saber que ele está machucando alguém. E ele vai ter que enfrentar daqui a um tempo ou em seguida as dores de ter magoado uma pessoa. Então é quem te fere que vai ser acudido. Porque se você foi ferido, se você foi magoado, você está pagando tua dívida. Essa dívida era tua. Ela veio para você porque a dívida é tua. E você tem que falar, obrigada, Senhor. Mais uma que eu me quito. Mas a gente não. A gente reage da maneira, vamos contratar um outro advogado, vamos pagar a coisa, vamos fazer isso. Para quê? Deus é justo, vamos esperar o tempo de Deus. Está difícil para eu aguentar, está difícil para eu suportar minhas mágoas. Ou quem está me ferindo no momento, está difícil achar que eu era boazinha e alguém está dizendo que eu não sou. Então, vamos entregar para Deus. Senhor, me ajude, porque essa dor eu não estou conseguindo suportar e eu vou reagir, eu não paro de pensar. Eu não paro... Gente, eu estou me quitando. Chico tem uma história que um determinado comerciante, eu vou contar como eu sei, e eu já ouvi essa história de diversas maneiras contadas, mas o basicão dela era o seguinte: essa pessoa, ela foi assaltada, sofreu um assalto na tua empresa, roubaram tudo, e ele desesperou, ficou falando sozinho no meio da rua, encontrou um amigo, o amigo falou assim, deixa de besteira, vamos lá tomar um passe, vamos lá falar com o Chico. E quando ele chegou lá para conversar com o Chico, já chegou do jeito que a gente chega. Não, eu sou um pobre coitado, me acabaram com... O Chico não ouviu nada, o Chico só abraçou ele e falou assim, que bom, meu filho, você está devolvendo tudo. Então, na realidade, Deus está no comando. A gente está devolvendo aquilo que a gente fez. Então, nós não somos os acudidos por Jesus ou pelo plano espiritual, porque a gente está se quitando com determinado problema.
A gente está se quitando com a lei, que em algum momento a gente errou. Aí depois, mais adiante, vão colocar para a gente que não adianta a injustiça, não adianta a gente fazer a vingança. Ah, mas ele vai ver. Ele está falando isso de mim, ele vai ver. Não adianta isso. Porque não é esse ato que vai resolver a minha vida. No tempo de Moisés, criaram uma lei, criaram várias leis, 625, sei lá, 625 leis, mais uma, que era a lei de Talião, que dizia assim, olho por olho, dente por dente, osso por osso, que na época foi uma lei que era de uma perfeição para o momento, de uma evolução daquele povo para aquele momento. Por quê? Cara, se você pegou um dente, deu um soco em alguém e fez ele perder um dente, você só tem direito a tirar um dente só do outro. Você não pode ir lá e tirar a dentadura toda dele. Você tirou um dente, vai um dente. Ele te machucou um boi, você vai lá e machuca um boi, não a boiada inteira. Porque antes era assim. Ah, ele me fez isso? Então eu vou fazer em dobro, né? Tem mães até hoje, isso eu vi muito, tem mães até hoje que dizem, se você apanhar na rua e chegar chorando em casa, vai apanhar em casa também. Né? Por quê? Por que a gente não ensina de outra maneira? Ah, deixa ele não está sabendo o que está fazendo. Daqui a um tempo ele vai perceber que ele fez uma grande besteira. Essa história de bullying, né, que existe hoje em dia, ela foi aumentada de uma maneira tão grande. Gente, eu era chamada de bochechuda, não sei quem, minha irmã ganhou o apelido de gorda a vida inteira, gorda, nunca se ofendeu. Eu era bochechuda, minha bochecha era maior do que meu corpo inteiro, entendeu? Acho que por isso que eu falava que roxinho que mamãe beijou, ninguém bota a mão, não, mas nenhum bota a mão. Mas todo mundo tinha pé torto, não sei o quê, todo mundo tinha um apelido e legal, era dos amigos mesmos. As pessoas se conviviam um pouco melhor. Lógico que tinha gente má, lógico. Mas hoje em dia a gente não pode falar, Neguinho. Neguinho era um maior carinho. E agora a gente não pode fazer isso. A gente tem que pensar como é que a gente vai agir. Nega maluca, aliás, tem uma pessoa aqui na casa que eu chamo de nega maluca, e ela fala, eu vou te processar. Eu falei assim, não vai não, é com carinho, né? Mas, gente, a gente não pode brincar mais com as pessoas nem falar isso. Eu não sei até que ponto a gente está errado ou está criando novas regras para o jogo. E o jogo é tão simples, faça para o outro tudo o que você quer que o outro faça com você. Haja com o outro da maneira como tudo. Então, eu quero fazer o que Jesus me ensinou, resistir ao mal que alguém queira me fazer, resistir. Então, se alguém me bater numa face, eu vou apresentar um outro lado, uma outra possibilidade. Ao orgulhoso, isso aí parece, nossa, que pessoa fraca. Essa pessoa não tem nem personalidade. Um outro xingou ela, falou isso, falou que... Gente, eu vou levar isso para casa, eu vou pegar, vou embrulhar, vou levar para casa, vou remoer isso o dia inteiro, que o outro falou que eu não presto, que eu não valho nada, que eu não isso, que eu não aquilo. Para quê? Ou eu acho que eu não valho nada mesmo, mas isso é muito improvável, ou o outro, coitado, vou rezar para o outro para estar em um melhor momento, que vai chegar uma hora que essas crianças que brigam por causa do brinquedo, por causa de um brinquedo velho ou por causa de uma bola, as crianças brigam de ofensas grandes por causa de uma bola. Quando elas crescem, nossa, como eu perdi tempo brigando por conta de uma bola velha, né? Então, nós ainda somos crianças e a gente vai aprender. Então, o orgulhoso, ele deve desistir, ele deve querer aprender a fazer diferente. O ódio que a gente age em certas reações é um veneno que a gente toma achando que vai fazer mal ao outro, mas faz mal a mim mesmo. Então, o tempo que Deus nos deu é agora. Então, é agora que eu tenho que modificar isso tudo, porque
Ele está se apresentando dessa maneira que eu já posso fazer agora. Então, nós somos responsáveis por momentos difíceis. Nós somos os responsáveis por momentos difíceis que estamos passando agora. Essa violência por conta de jogo, por conta... O Flamengo ganhou, mas teve aquela briga toda. Não sei o que ganhou lá, mas teve aquela briga toda. Gente, é um jogo. É um time que ganha um dia, perde outro, ganha um dia. E não precisa a torcida ficar naquela... Gente, quando eles acordarem, olha o que eu fiz. E tem muita gente que até chegou a vir, de fato, de machucar o outro de tal maneira. Então, para quê? É um jogo. Deveria ser uma alegria assistir, ver o nosso time ganhar e, perdeu novamente. Eu sou botafoguense, gente, ele perde o tempo todo, oh meu Deus. Então, melhor, a gente fala, mudou o presidente, mudou a ajuda financeira, mudou tudo, e ele não vai, e foi o melhor time da época minha, né? Mas o que eu posso fazer, né? Então, será que eu sou a vítima mesmo? Será que eu sou a vítima? Por que eu não consigo entender que eu não sou a vítima? Eu causei aquela dor no outro. O outro me ofendeu porque em algum momento eu causei essa dor no outro. E que bom que eu já posso pagar. Dê uma bufetada assim, filho, que eu vou rezar por você. Dê uma bufetada assim, que eu vou te perdoar. Quando eu tiver a oportunidade, eu te indico para um outro emprego. Eu faço alguma coisa de bom para você, mas eu não posso mais reagir. Então, por que sou eu que tenho que modificar? Porque sou eu que causei a primeira. Porque se eu estou sendo ofendida agora, é porque fui eu que causei. Porque nada de graça na vida, não tem almoço grátis, né? Nada de graça, eu fiz primeiro. E aí eu estou recebendo troco. Como Jesus disse, perdoe, porque eles não sabem o que faz, a gente não conhece a lei de causa. A gente conhece a lei de causa e efeito. O que eu faço agora para ofender o outro, eu vou me quitar. Então, se eu estou sofrendo agressão, eu estou me quitando. De alguma maneira, eu aprendi a lição, se eu não me revoltar, né? Então, nós somos cooperadores de Deus, a gente quer que a paz se institui, né? Então, Richard Simonetti, no livro Alerta, ele fala sobre a paciência, que nós devemos ter paciência de suportar as ofensas. Então, ele conta assim, como não vou explodir? Mas o cara me ofendeu. O cara disse que eu menti. Como que não vou explodir? Aí o outro responde, o ouvinte, cultive a paciência. Considere-me paciente, mas há limite para tudo. Eu sou paciente até um certo ponto. Depois das meio-dia eu já não sou paciente com ninguém. Mais ou menos assim, será? Aí ele continua, paciência com limites é verniz social. Se você tem um limite para ter paciência com aquela pessoa, é um verniz social. Eu pergunto, o que é isso? Um princípio de civilidade. A diferença entre princípio de civilidade e ter paciência, e não ter paciência. Qual a diferença? Quando arranhado, o verniz expõe a madeira, ele expõe o que nós somos. Ele foi arranhado e mostra direitinho quem eu sou. Eu sou esse cão raivoso, né? Então, aí o outro fala exatamente, então exercitar a paciência não é esconder o que nós somos, porque ainda somos. Eu não vou dar salto ainda nessa encarnação. Estou me preparando para caminhar devagarzinho. Eu acho que como todos nós, vamos no nosso ritmo, né, que é melhor. É ter a consciência, ela já está me cortando, é ter a consciência do que devemos ser. E o que fazer a princípio? O que a gente vai fazer a princípio? Aí o Simonetti, quem estava ouvindo, fala, conte até 10, conte até 100. Isso também é algo que ensina para a gente.
antes de falar, antes de jorrar para o outro, conta até 10, conta até 6, se for possível, conta até 1000, fica contando até dormir, mais ou menos assim. Jesus nos disse, vós sois luzes, vós sois Deus. Então, nos dando uma perspectiva que a gente vai evoluir, que a nossa evolução é segura, é fácil, porque a gente pode fazer, né? Então, a gente começa a tentar entender que é muito fácil que a gente apresente a outra face, a face do bem, que a gente se sinta agradecido porque a gente conseguiu se controlar, porque em vez de reagir, a gente agiu. E a gente agiu meio parecido com os espíritos superiores, né? Meio parecido, a gente está quase no caminho, ou pelo menos à vontade. Então, qual é a solução? Servir sempre. Nós estamos numa casa que nos chama o tempo todo, que fala com a gente o tempo todo. Vão enfrentar uma comunidade inteira, vão aprender na melhor universidade que tem de vida, de você se transformar melhor. Irmos estudar, estamos numa casa que prioriza o estudo da doutrina espírita, que nos conclama, vamos ser uma família unida, vamos manter essa casa, ajudar a fazer, participar como uma família, né? Então, Jesus nos convoca o tempo todo para caminhar junto com ele. Vem, 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 vem. E a gente vai. Cada um no seu tempo. Não precisa se apressar, porque isso é fato, vai acontecer com cada um de nós. Mas que a gente possa estar com uma bagagem na frente e uma bagagem atrás. Que a nossa bagagem de trás, que dá a mão para o outro que vem, seja mais forte, seja de exemplos bons, para que o outro olhe e agarra. E que a gente possa, com a bagagem da frente, ter a humildade suficiente de falar com o mais avançado. Me ajuda, segura minha mão, me carregue. Então, diz Joana que a infelicidade é a ausência do amor em cada um de nós. A dor é a ausência de Deus em nossas vidas. Deus não se afastou da gente. Deus está o tempo todo do nosso lado. Mas eu me afasto dele porque eu me sinto envergonhada, porque apesar de tanto ensino, de tanto aviso, de tanta gente que Deus me envia para me melhorar, eu ainda erro. Mas Deus continua do meu lado. Fala de novo, Cecília. Vamos, levanta, faz outra vez que eu vou te dar outra oportunidade. Tinha uma época que eu pedia, Senhor, todo dia de manhã me dá paciência, porque está difícil. Na época da pandemia, que eu tinha que ir para aquela rocinha e aquela rocinha estava complicada, as pessoas estavam sofrendo. Eu falava, Senhor, não me deixa eu perder paciência, me ensina a paciência, me dá paciência. E todo dia tinha um caso para eu revirar a volta, Cecília briguenta, né? E eu revirava, até que um dia eu briguei com uma pessoa e depois falou, meu amor, faz uma coisa para mim. Aí uma amiga que estava junto, ela falou assim, mas Cecília, você acabou de brigar com ele, agora você chama ele de amor? Para mim era tudo igual, eu estava brigando sem saber que eu estava brigando. Eu falei, já sei. Eu, em vez de resolver melhorar, eu resolvi parar de pedir Deus para me dar paciência. Falei, é mais fácil, porque ele me dá motivo para eu ter paciência e eu não tenho, né? Então, vamos lá. Servir o próximo é perdoar e construir uma nova etapa, uma nova estrada. É o que a gente deve fazer, reconstruir, recomeçar uma nova atitude. Então, vamos recordar, porque ela vai brigar comigo, ela é brava, vamos recordar de Jesus que mesmo vítima indébita, perdoando, rogou ao Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, que a gente possa fazer a nossa reflexão, porque devemos. Não tem jeito, mas no estágio evolutivo que a gente não refletir. Pelo menos pensar, eu podia ter agido diferente. É um começo, aliás, é um caminho. Eu podia ter feito diferente. E olha, não é simples. São muitos detalhes que acontecem na minha vida. Eu estava vindo para cá e uma pessoa... Irmão,
perguntou assim para mim: eu tenho um saco de pão, você me dá um café? Eu falei: agora não. Como se ele fosse entender, agora não, porque eu estou atrasada. Se eu chegar atrasada lá, não vai ser legal. Mas eu só falei: agora não. Continuei andando e eu falei assim: meu Deus, por que agora não? Mas ele estava com fome, o pão, ele precisava do café. Entende que são vários detalhes na nossa vida que a gente pisa na bola, mas isso não vai deixar a gente para trás. Porque ainda não estamos reagindo da maneira correta. Mas já não é com violência. Já não é com violência. Então, nós estamos aprendendo direitinho que cada irmão tem seu momento de despertar para as mudanças. Cada um de nós vai despertar na hora certa. E quando vocês estiverem despertados para o amor, para o caminho leve, para o jugo leve de Jesus, lembra, eu estou querendo a mão de vocês para me levar. Vamos continuar perseverando, continuar estudando, continuar refletindo, continuar ajudando o próximo, que o próximo é meu irmão, é minha família. Então, vamos dar a outra face com a maior prudência que a gente possa ter, com a paciência. Na Bíblia, antes de Cristo, 700 anos antes de Cristo, Amós, ele que foi um profeta da paz, da fraternidade, da vontade cristã de melhorar, ele disse: seja prudente, tenha paciência. Nós, há 700 anos antes de Cristo, então vamos ter paciência e vamos nos comedir, né? Vamos botar na nossa boca a água da paz. E que Jesus possa nos abençoar, fazer de cada um de nós um pouco melhor, para que a gente possa ser exemplo para vários mesmos, porque fazem parte da nossa família e da nossa evolução. Graças a Deus. Obrigada, Cecília. Então, enquanto as luzes vão se apagando para que a gente possa se concentrar para o passe, eu peço aos médiuns que, por favor, se posicionem nos seus lugares. Pai de amor e infinita bondade, Jesus, nosso mestre e amigo, chegou o momento do passe, que possamos abrir as nossas mentes para receber todos os fluidos benéficos que serão trazidos pelos espíritos responsáveis por essa tarefa, conduzidos pelos médiuns também, Senhor. Nos abençoe e que possamos aproveitar tudo aquilo que nos é necessário nesse momento. Graças a Deus.
Pai, obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado por estarmos aqui encarnados, vivenciando tudo aquilo que precisamos vivenciar para crescer, para melhorar. Mas pedimos ainda, Senhor, nos ajude nesse caminho, fortaleça a nossa vontade de fazer o bem, de seguir pelo caminho, que às vezes é o mais difícil, mas que é o melhor para nós. Sustenta-nos nesta jornada, mas também, Senhor, sustenta todos aqueles que estão ainda no equívoco, que não sabem que amar ao próximo como a si mesmo ainda é o melhor caminho a seguir. É o único caminho a seguir. Sendo assim, Pai, nos despedimos nesta manhã, pedindo a Ti e aos Espíritos amigos que estejam ao nosso lado nesses dias que se seguem, nos intuindo, nos fortalecendo, nos ajudando, para que possamos ser o melhor que nós já podemos ser. Obrigado por tudo, Senhor. Fique conosco agora e sempre. Graças a Deus. Tenham todos uma ótima sexta-feira, um bom final de semana. E a gente se vê na próxima semana, se Deus quiser.